Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre cinética não elementar, mais precisamente sobre cinética enzimática e efeitos de inibidores externos. Então, os nossos principais objetivos são avaliar o efeito de inibidores externos na cinética enzimática. Então, vamos lá. O que são inibidores? O que são inibidores? Assim como o próprio nome diz, são substâncias e espécies que vão inibir a ação das enzimas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tornar essas enzimas ineficazes para catalisar sua reação específica designada. Isso não quer dizer que nós temos só inibidores maléficos, não, nós também temos inibidores benéficos, certo? Como exemplos de inibições maléficas, são inibições que vão ocasionar um sério dano ou até levar à morte do organismo. Por exemplo, nós temos o inibidor cianeto, que vai agir contra o citocromo C-oxidase, que fará com que o processo de oxidação aeróbica pare, ocasionando a morte quase que em poucos minutos, certo? Então, nós temos a morte do nosso micro-organismo. Mas nós também temos inibições benéficas. São inibidores que vão agir no tratamento de leucemia, em outras doenças. A aspirina, ela é um inibidor que vai inibir a enzima que catalisa a molécula prostaglandina, que está envolvida em todo o processo de dor, de geração de dor. Nós também temos o inibidor da enzima DDP4, a Januvia, que foi comprovadamente um tratamento eficaz no tratamento de diabetes do tipo 2. Então, nós temos tanto inibições maléficas, como também temos inibições benéficas, que usualmente são colocadas na parte farmacopédica, né, toda na parte de farmacologia, no tratamento com o uso de fármacos, tratamento de doenças, certo? Nós podemos ter 3 tipos de inibição: a inibição competitiva, a competitiva e a inibição não competitiva, ou também conhecida como inibição mista. A primeira delas é a inibição competitiva. Nesse tipo de inibição, nós temos inibidor e enzima como moléculas muito similares, então elas vão competir pelo mesmo sítio. Temos a competitiva. O nosso inibidor ele vai desativar o complexo enzima-substrato. E temos a não competitiva. Esse tipo de inibição é exercida pela capacidade de ligar-se a grupos R's específicos, mas esses R's específicos são fora do sítio. Então, se o sítio ativo está aqui, é como se o inibidor grudasse aqui na bundinha, na lateralzinha dele. O que vai acontecer? Nós vamos ter a desativação, porque a nossa molécula vai ter, a nossa enzima vai ter uma configuração diferente, então pode haver sua desnaturação. Ou nós podemos ter também a desativação não competitiva, que pode ocorrer quando nós temos pelo menos 2 tipos de sítios diferentes. O que vai acontecer? O substrato vai se ligar a um tipo de sítio e o inibidor vai se ligar a um outro tipo de sítio, ocorrendo também a inibição final. Todas as vezes que ocorre inibição, nós estamos então ou desfavorecendo o sítio ativo ou desfavorecendo o complexo ativado, e a gente vai ter o quê? Uma diminuição da nossa conversão, nosso rendimento do processo. Então, por isso que é muito, muito, muito importante que a gente leve em conta a presença de inibidores externos na nossa reação, para que a gente possa dimensionar o nosso bioreator com mais certeza, com mais clareza e errar menos no nosso processo, certo? Vamos lá. A inibição competitiva, então, nós temos uma outra substância aí, né, o nosso inibidor, que vai competir com o substrato pelas moléculas de enzima para formar um complexo enzima-inibidor. Então, agora, além do ES que eu formava, eu também vou ter o EI, certo? Asterístico. Então, vejam bem. Então, nós temos aqui nossa molécula, né, a nossa enzima. Então, a nossa enzima, ela pode seguir, né,
caminho que a gente tem usual, caminho de Michaelis-Menten. Então, a gente tem enzima mais o substrato, vai formar a enzima substrato asterístico, recupero a minha enzima e formo o meu produto. Mas eu tenho um camarada, um intruso ali, né? Eu tenho o meu inibidor. Então, esse meu inibidor vai se ligar na minha enzima e vai formar um complexo enzima inibidor inativo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma queda no meu rendimento, porque essa minha enzima, no intervalo de tempo que estaria disponível para poder fazer a reação enzima-substrato e formar o produto, ela ficou indisponível porque ela está sendo ocupada pelo inibidor. Então, eu tenho uma queda no meu rendimento, uma baixa conversão, e assim por diante, certo? Então, eu tenho as minhas 3 etapas, que a gente já conversamos sobre elas, né? Que são as etapas que a gente deduz a equação de Michaelis-Menten. Mas a gente tem a etapa adicional, então, da formação do intermediário ativo EI, né? O complexo ativado EI inativo. Ele vai ser regenerado, claro, eu vou ter liberação desse sítio ativo novamente, né, dessa minha enzima, mas vocês concordam comigo que naquele intervalo de tempo, essa enzima ela ficou inativa, né, ela não poderia agir no meu processo, então naquele intervalo de tempo eu tenho um rendimento um pouco menor, certo? Então, nós vamos fazer o que a gente sempre fez, certo? Vocês vão iniciar, vão fazer os balancinhos bonitinho. Então, né, como a gente fazia anteriormente. O R do ES, asterístico, papapá, escreve todo mundo, aplica EP, isola o ES asterístico, beleza. Mas aqui nós precisamos levar em conta que a gente também tem o EI asterístico, certo? Então a gente tem o EI asterístico, vocês precisam também escrever a equação da taxa para o EI asterístico, aplicar EP, isolar, tá. Só que o que vai acontecer? Nós não fazíamos balanço de sítio lá em Michaelis-Menten? Então, aqui nós também iremos fazer o balanço de sítio em Michaelis-Menten. Balanço de sítio como fazíamos em Michaelis-Menten. Única coisa que a gente vai dizer que a nossa quantidade de enzimas totais vão ser a quantidade de enzima livre, mais o que está ligado no ES asterístico, mais o que está ligado também no EI asterístico. Então, o nosso balanço de sítios ele fica um pouquinho maior também, tem um termo a mais. Vocês vão pegar, vão isolar, vão achar só o Ezinho, né, só a quantidade de enzimas livres, para que vocês possam substituir dentro da equação. Então, depois que vocês fizerem isso, nós vamos encontrar que a equação da taxa do produto ou do substrato, nós vamos ter essa equação, né? Do produto vai ser igual menos do substrato. Nós vamos encontrar essa equação. Vejam bem, nós temos esse termo a mais agora, que vai ser o termo da nossa inibição, do nosso inibidor, certo? Como tudo nessa vida que a gente vem fazendo, nós vamos linearizar. Então, nós vamos pegar a equação 1, vamos linearizar e vamos chegar nessa equaçãozinha aqui, certo? Então, vamos lá. Vocês estão no laboratório, então vocês vão saber, né? Vocês precisam conhecer que tipo de inibição está acontecendo no sistema de vocês, para que vocês possam intervir, certo? Então, aqui a gente tem essa primeira retazinha aqui de baixo, nós temos a ausência de inibição. Então, se a gente plotar um gráfico de 1 sobre S, né? 1 sobre S sobre 1 menos RS, a gente vai ter o primeiro gráfico de ausência de inibição. Primeiro gráfico não, primeira curva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se a gente tem uma inibição competitiva. Então, vocês vão lá, vão pegar os dados de vocês, certo? Vão plotar 1 sobre menos RS contra 1 sobre S, certo? O que vai acontecer? Vocês vão lá e vocês vão obter essa segunda reta aqui, certo? Beleza. Aí vocês identificaram que aquele camarada pode ser o agente inibidor que está acontecendo. Aí vocês vão lá e vão aumentar a concentração desse inibidor aqui, tá vendo? Vão aumentar a concentração desse inibidor. E vocês vão verificar que a segunda, depois com a competição, a inibição competitiva, que o gráfico de vocês ele vai ficar dessa maneira. Nós não vamos ter alteração
nós não vamos ter alteração no nosso eixo, né, no nosso eixo y, ou seja, não tem alteração no meu coeficiente linear, mas o meu coeficiente angular, ele vai aumentando, estão vendo? Então, de acordo com que eu aumento o meu i, aqui eu tenho meu coeficiente angular, certo? De acordo com que eu aumento o meu i, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento também, eu tenho um deslocamento apenas do meu coeficiente angular, ou seja, o v máximo permanece constante. Dessa maneira, se vocês tiverem essa característica no gráfico de vocês, certo? Coeficiente linear permanece constante, tenho só o deslocamento do meu coeficiente angular, então pode ser que no processo industrial de vocês, ou lá no laboratório, vocês estejam enfrentando uma inibição do tipo competitiva, certo? Então, resumindo, a inibição aumenta quando a inclinação aumenta com o aumento da concentração do inibidor, então aumento o inibidor, aumento o meu coeficiente angular, enquanto que o intercepto B permanece fixo, certo? Um exemplo de inibição competitiva utilizado como tratamento hospitalar é quando a pessoa foi envenenada por metanol. O que vai acontecer? Nós temos a enzima ADH, que é a enzima álcool-desidrogenase. O que vai acontecer? Essa enzima, quando nós temos o metanol, ela vai formar formaldeído e formiato. Esse formiato vai causar cegueira. Então, para evitar, né, essa cegueira, lá nos hospitais é administrado etanol numa concentração específica, numa velocidade de dosagem bem baixa, para que esse etanol ele diminua, então, se ligue nessa enzima e diminua o metabolismo do metanol no nosso corpo. O que vai acontecer? Consequentemente, os rins eles vão ter mais tempo para filtrar esse metanol e esse metanol ele pode ser excretado na urina. Então, nós vamos ter um tipo de inibição competitiva favorável, utilizada como tratamento realmente e que pode evitar a cegueira. Fãs do House, não sei se vocês viram lá no House, tem um episódio que o camarada ele toma etanol de posto, né? De posto, acho que era alguma coisa assim, e tinha metanol, sabe? Era um etanol meio ruim, assim, e daí no tratamento de metanol ele foi lá e embebedou o cara e funcionou, sabe? Bem coisa de House, só. A inibição acompetitiva, o inibidor ele vai ligar-se ao complexo enzima-substrato, formando um novo complexo. Então agora a gente tem o ES formando o ESI ou IES inativo. Então, o que a gente vai fazer? Todo aquele meu complexo ativado, meu ES, certo? Que estava disponível para formar, né, o meu produto, o que vai acontecer? Parte dele vai se tornar inativo, porque o que vai acontecer é que o meu inibidor vai se ligar a esse complexo e vai formar um EIS asterístico inativo, né, ocupando esse meu fazendo com que esse meu ES asterístico, que era o potencial para formar o meu produto, simplesmente torne-se inativo, diminuindo o rendimento do meu processo também. Então, aqui nós temos, né, as 3 etapas principais, né, que a gente sempre trabalhava, e nós temos em adição essas 2 etapas. Então, eu tenho o meu intermediário, o meu inibidor, perdão, ligando-se então ao meu ES asterístico, formando o IES asterístico. Esse meu IES asterístico, eventualmente, a gente tem o restabelecimento do meu ES asterístico novamente, certo? Então, vocês vão fazer a mesma coisa, né, que a gente vem fazendo, a única coisa levando em consideração as 2 etapas a mais, e a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, né, nossa equação da taxa do produto, que vai ser menos a equação da taxa do substrato, certo? Condicional, então, né, também do nosso I mais KI aqui. Vamos linearizar a equação, linearizamos maravilhosamente, certo? Mas o que vai acontecer, galera linda? Então, nós vamos plotar
1 sobre S contra 1 sobre menos RS, da mesma maneira que a gente fez, né, na inibição competitiva. Então, aqui a gente tem, né, a primeira reta vai ser ausência de inibição, enquanto que a segunda e a terceira vai ser com a inibição. Vocês podem ver que agora nós vamos plotar 1 sobre menos RS sobre reverso 1 sobre S. Só que agora, no lugar do meu I cair acompanhar o meu coeficiente angular, agora ele acompanha o meu coeficiente linear. Estão vendo? Então, o que vai acontecer? De acordo com que o meu I aumenta, meu coeficiente linear aumenta também. Então, é isso que nós temos. Estão vendo? Nós vamos manter a mesma angulação para todos eles, certo? Mas nós vamos ter, então, um deslocamento apenas do nosso coeficiente linear, ou seja, só vai deslocar no eixo Y. Então, mais uma vez, quero provar se eu tenho uma inibição competitiva, competitiva no meu meio. Vocês vão plotar a ausência de inibição e com a inibição vão aumentar, né, a concentração do inibidor e vocês vão ver que vocês vão ter um aumento, certo? Um deslocamento apenas do eixo linear. Então, resumindo, o intercepto, o eixo Y, aumenta com o aumento da concentração do inibidor, enquanto a inclinação, coeficiente angular, permanece fixa. Inibição mista. Nesse tipo de inibição, as moléculas do substrato e do inibidor, eles reagem com diferentes tipos de sítio da molécula e da enzima. Então, aqui a gente tem um ciclo fechado. Então, a gente teria, né, nesse primeiro passo aqui, nós teríamos a enzima substrato, formaria o complexo enzima substrato e formaria o produto. Mas eu vou ter tanto o meu inibidor junto com a minha enzima, formando o meu enzima substrato, mas eu também vou ter o meu inibidor agindo no meu complexo ativado ES, então vai formar aqui o E e S asterístico, mas eu também vou ter aqui o meu EI podendo reagir com o meu substrato, formando o meu E e S asterístico. Estão vendo que agora eu fechei o ciclo. É denominada inibição mista, por quê? Porque é como se aqui a gente tivesse inibição competitiva e inibição acompetitiva acontecendo juntas. Então, nós temos um calhamaço de equações. Então, nós temos aqui a inativação, né, em 3 momentos acontecendo. E mesma coisa, é só um trabalho a mais, né, bem maior, porque agora a gente tem de intermediários ativos o ES, o IE, o IES como intermediários ativos, né, então vocês vão fazer 3 vezes tudo, aplicar EP 3 vezes, fazer o balanço de sítio, tudo novamente, substituir, até que vocês encontrem a equação do produto, certo? A equação da taxa do produto. Então, mais uma vez, nós vamos linearizar e vamos chegar nessa equaçãozinha aqui. Maravilhosa. Estão vendo como ela ficou muito maior agora? E vejam bem, agora a gente tem IE no coeficiente linear, IE e K no coeficiente angular também. Ou seja, você já consegue imaginar o que vai acontecer, certo? Nós vamos ter, então, tanto alteração do coeficiente linear como alteração do coeficiente angular, né? Justo, porque a gente tem os 2 tipos de inibição acontecendo. Então, tanto o intercepto no eixo Y como a inclinação aumentarão com o aumento da concentração do inibidor, certo? Resumindo, então, a ausência de inibição, sem nada. Competitiva, a gente tem só mudança na inclinação. A competitiva, temos só mudança no coeficiente linear, então, ou seja, só mudança no intercepto. E o não competitivo ou a mista, né, também conhecido como mista, temos tanto mudança na inclinação como no intercepto, certo? Temos também a inibição pelo substrato, ela vai ser muito semelhante à nossa inibição acompetitiva, ou seja, é aquela onde o inibidor se liga ao nosso ES asterístico, né, ao nosso intermediário ativo, e a molécula inativa é formada. Então, agora, no lugar de ser um I qualquer, né, nós vamos ter a inibição pelo meu próprio substrato.
meu S, e vai formar então o meu SES asterístico. Então, é só essa etapa, né? Lá na minha. É só vocês trocarem o I pelo S lá na inibição acompetitiva. Analogamente, a gente vai chegar nessa equação, né, do substrato e vocês, para determinar, né, se vocês têm a inibição pelo substrato, é a mesma coisa. Pega, lineariza, né, e vocês encontram. Agora, eu também posso ter a influência da temperatura. Eventualmente, né, nós temos a reação enzimática acontecendo da mesma maneira, Michaelis-Menten apenas, não temos etapas adicionais como a gente tinha nas outras, certo? Mas o que vai acontecer? O meu K ele vai obedecer à lei de Arrhenius, certo? Então, o meu K vai ser igual ao K0, não. Mas o que vai acontecer? As minhas reações enzimáticas, as minhas enzimas, né, os meus biocatalisadores, eles são muito mais sensíveis à temperatura do que um reagente químico, certo? Então, o que vai acontecer? A princípio, sim, quando vocês aumentarem a temperatura, nós vamos ter um aumento da atividade biocatalítica, ok, beleza, 20, 30 graus, ok. Só que o que vai acontecer? A partir do momento que vocês aumentarem muito a temperatura, nós vamos ter desnaturação dessa minha enzima. Ela vai começar a mudar a sua conformação, né, a sua configuração, e nós vamos ter a sua desativação. Então, aqui a gente tem, né, um aumentou a velocidade catalítica, né, até 53 graus Celsius. Depois disso, nós temos a sua desnaturação e a sua desativação, certo? Vamos resolver um exercício?